E André Esteves é longe de ser uma história linear. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de julho de 68 e cresceu na Tijuca, numa família de classe média. Com 6 anos, ele já encarou de frente o seu primeiro grande trauma. Os seus pais se separaram. André era filho único e chorou alucinadamente quando ele soube. E por mais que o seu pai tenha sido presente na sua vida, ele foi criado por sua mãe, uma pedagoga e professora universitária que trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite para pagar as contas. Além disso, ela valorizava muito o trabalho, um traço que obviamente ficou dentro do DNA de André. André também foi criado por sua avó, que é uma figura muito relevante na sua vida, que foi dona de um salão de beleza e que ele desenvolveu uma relação muito próxima, ainda mais pelo fato de não ter primos nem irmãos por parte de mãe. E tem uma frase muito poderosa do André sobre a sua vida, que foi publicada no livro da Ariane. Abre aspas. No meu imaginário, é mais ou menos como se a minha avó fosse a minha mãe e a minha mãe fosse o meu pai. André também era um ótimo aluno, estudava de bolsa em um dos colégios que sua mãe trabalhava e tinha dentro de si algo muito incomum da trajetória dos grandes. Uma curiosidade inerente. André era leitor assíduo do jornal desde cedo. Influência da sua mãe, que sempre ressaltou sobre o poder do conhecimento. Nos anos 80, era um período muito difícil para o Brasil. Se você fosse um jovem entrando no mercado de trabalho, a maior indicação de uma vida de sucesso, de conforto econômico, seria entrar no concurso público. Isso era muito natural nas famílias de classe média do Rio de Janeiro e de qualquer lugar do país. E um dos mais concorridos do Brasil, que era comparado até então ao ITA, ao IME, era o concurso da Marinha Mercante, que é uma formação que no fim do dia você passa a comandar e operar navios mercantes, como de carga, petróleo, gás. Ao completar a escola, Esteves decidiu fazer esse concurso. Ele estudou por um ano e ficou em primeiro lugar com 9,6 em matemática. E ele saiu até no jornal da época. E nessas decisões ele já mostrava que não queria seguir o caminho padrão. Ele negou a escola mercante e acabou indo para a escola naval. Ou seja, André poderia se tornar um militar. E até na entrevista do jornal, super interessante na época, que ele fala o seguinte: olha, meus pais, que são mais liberais, não concordam muito com a ideia de eu ir para uma escola naval. Mas a minha avó, ela sempre sonhou em ter um neto de farda branca. E assim, André acabou indo estudar numa escola militar. Também tem outro traço interessante, porque na mesma entrevista ele fala assim: se eu não gostar, eu vou prestar o ITA, eu vou prestar o IME, afinal eu tenho só 17 anos. E acabou acontecendo, porque ele odiou a escola militar. E o vestibular seria só depois de um ano, e naquele momento o André havia decidido aplicar para ciências da computação. Mas, alguém como ele, que vinha da família da qual ele veio, não podia passar um ano simplesmente apenas estudando, apenas trazendo gastos. Ele acabou se tornando professor de um cursinho, no qual ele fez 2 combinados. Ele estudaria para o vestibular e ele prestaria diversos vestibulares, no qual ele teria uma grande chance de passar nos primeiros lugares e seria uma grande propaganda para o cursinho. Pessoal, antes de avançar, eu queria apresentar a minha ilustríssima convidada deste episódio, Ariane Abdala, que escreveu o livro maravilhoso De Volta ao Jogo, que é a biografia corporativa do BTG Pactual, que é um dos principais best-sellers de 2025. Eu recomendo você ler o livro na íntegra e ele foi uma das minhas principais fontes desse episódio. Eu vou deixar o link nas referências. A Ariane comenta: é uma pessoa que se esforça muito e que tem algumas características que demonstrava desde criança, né? Aptidão, passou em primeiro lugar em vários vestibulares, tinha uma disciplina que foi muito incentivada também pela mãe, a coisa do conhecimento, do interesse de conhecer. André entrou em ciência da computação e logo foi trabalhar dentro do Instituto de Pesquisa da Universidade, do FRJ, até para ajudar a pagar as contas de casa. Até que, um dia, tudo mudou. Havia um anúncio no jornal. Um banco de investimento chamado Pactual procurava jovens talentosos nas áreas de engenharia e informática. E quem escutou a parte 1 sabe, assim, o Luiz César, ele sempre buscou os principais talentos. Ele tinha até uma frase, eu acho que eu vou fazer uma camisa dessa, tá? Que falava assim: procuram-se cérebros. E ele colocava dentro de panfletos nas universidades. E assim, com esse anúncio no jornal, a vida de André e a vida do Pactual, que depois tornou o BTG, mudou para sempre. E é interessante porque ele tem algumas similaridades com o César e algumas diferenças muito gritantes, né? A formação dele muito mais completa, ele um bom aluno, uma pessoa disciplinada, ao mesmo tempo também de classe média, né, improvável de chegar num banco, coragem de fazer, também foi encontrando ali oportunidades miúdas que ele foi transformando em grandes. Então eu acho muito interessante analisar essas personalidades, porque tem coisas que eles são muito diferentes, tem coisas que são parecidas e não são tão comuns no ambiente que eles estavam, assim, não era o perfil padrão, né? Eu não sei se você acredita em sorte, mas se o André acreditasse em sinais divinos, talvez ele largaria o trabalho logo no primeiro dia. Estava lá o jovem, completamente quebrado,
a caminho do seu primeiro dia de trabalho, no banco que ficava no centro do Rio de Janeiro, com seu golzinho, que ele havia conquistado com muito suor e ainda pagava prestações. Você sabe bem, né? Aquele brilho no olho, um novo começo. E logo nesse dia especial, ele estaciona na rua. Quando ele volta do trabalho, o carro estava roubado. Então no outro dia, ele chegou completamente desiludido no trabalho, né? Triste demais, porque ele não tinha dinheiro pra isso. E pensando como ele ia pagar a dívida, que ficou restante do carro. De uma forma até quase que inocente, de quem ganhava no almoço pra pagar a janta. Um comentário de um colega o fez arregalar os olhos. Abre aspas. Calma, garoto. Seu bônus vai comprar vários e vários gols. E trazendo a valor presente hoje, o patrimônio do André Esteves é algo em torno de 12 bilhões de dólares, o que daria para comprar algo como 1,2 milhões de gols. Então realmente aquele colega estava certo. E a história de hoje é sobre como uma organização fez um garoto que tinha dúvidas sobre como pagar a prestação de um gol se tornar alguém com uma fortuna capaz de comprar todos os gols em circulação do país e ainda sobrar dinheiro. Todo esse sucesso, essa capacidade de um André hoje poder comprar todos os gols em circulação e ainda sobrar dinheiro, vem de um princípio fundamental do banco criado por César Fernandes: meritocracia. O sucesso era compartilhado e quem entregava com consistência crescia. Em um ambiente empreendedor como no Pactual, todo mundo assumia responsabilidades. E pouco importava, na real, se era um estagiário, se era um analista, se era um diretor. E a primeira grande tarefa do André foi justamente resolver o problema do sistema de bolsas, que sempre quebrava. Então, basicamente, era o seguinte: o sistema precisava imputar o resultado de cada trader e, no fim do dia, deveria entregar o saldo diário da área e da carteira. Hoje até parece fácil, mas na época era um desafio gigantesco. Lembre-se, a gente está falando de 89 e 90. Era um período que nem o pacote Office da Microsoft, eu acho que não existia ainda. E André foi criativo, ele criou uma solução provisória menos escalável. Então, basicamente, ele tinha uma planilha que ele imputava na mão os dados todos os dias e, na paralela, ele usava o tempo livre dele e o final de semana para entregar um sistema robusto, que ficou pronto depois de 6 meses e elevou muito a sua moral no banco. E apesar de estar na área de TI, o que ele sonhava mesmo era com o mercado financeiro. A despeito de alguns sócios recomendarem ele ficar na área que ele estava. Afinal, ele estava se destacando, estava dando certo. E era óbvio que TI seria muito importante para o banco, tá? Hoje, para ter ideia, em torno de 40% dos colaboradores do BTG, agora 2025, são da área de TI. Mas ele seguiu sua intuição e resolveu mudar. E para sua decepção, ele não foi para a área da bolsa, no qual ele ajudou a desenvolver o sistema, que ele estava muito mais inteirado sobre o que acontecia, mas sim para a mesa de renda fixa. E apesar da tristeza, a gente sabe, né? Cavalo dado, não se olha os dentes. É hora de um novo começo e André realmente não levava sorte nos primeiros dias. Ele entra todo sorridente na sala, agora ele tá no front office, agora ele é do mercado financeiro real. Ele era um operador, mas uma cena esquisita acontece. Um silêncio no escritório. Ninguém no telefone negociando. O motivo era a nova diretriz econômica. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. A área que ele entrava estava fadada a fechar, mas problemas são oportunidades. Como dizia Ayrton Senna, você não pode ultrapassar 15 carros em um dia de sol, mas com certeza pode na chuva. Essa lição não é sobre carros, é sobre a vida. E o astuto André se aproveitou muito bem dessa oportunidade. Eu quero que você volte para os anos 90, ali no começo. Collor lançou uma série de regras econômicas que muita gente não tinha a menor ideia. Naquela época, a gente não tinha um ChatGPT, a gente não tinha uma série de criadores que discorriam sobre o que estava acontecendo, a gente não tinha equity research. A informação ela era muito concentrada e, assim, era muito difícil realmente entender o que estava acontecendo. E naquele momento, dentro do Pactual, existe uma grande discussão sobre se o banco deveria ofertar ou não um fundo de renda fixa específico. E a leitura dos sócios é que era extremamente arriscado. Mas, no fundo da sala, um jovem levanta a mão e fala o seguinte: pessoal, eu li 10 vezes o regulamento e a gente deveria ofertar esse produto. Todo mundo se olha e vai conferir se a informação procedia ou não, até que alguém fala: bom, até que faz sentido o que ele falou. Eu acho que ele tá certo. E naquele momento se pergunta: e quem, então, vai liderar esse programa? César aponta para o fundo da sala e fala: o garoto que deu a ideia. Para você ter ideia do quão importante foi, esse produto eventualmente se tornou o começo da área de asset management do banco e a grande inflexão da carreira do Esteves. Me lembra até aquela frase, né? Pode ser sorte, mas não é acaso. Ele leu mais de 10 vezes o regulamento e assim conseguiu uma leitura diferenciada do que estava acontecendo. Isso é uma das lições que eu mais tiro dessa história, assim, sabe? De você fazer o simples bem feito, com profundidade e com consistência ao longo do tempo. Ele trabalhava fim de semana, né, para fazer a programação de um sistema. É um monte de coisas simples que contribuem
para depois você falar, gente, que incrível, né? Que talento, que pessoa fora da curva, que características fenomenais. A gente tem muito fascínio pelo novo, né? O que eu entendo na minha carreira e observando, entrevistando essas pessoas que tiveram sucesso em várias áreas, é que a disciplina é o maior segredo, assim. E não tem segredo. E muitos anos depois, em 2025, acabou de sair a biografia do César. Vou deixar também nas referências. O pupilo André escreveu sobre César. César sabia dizer quando alguém estava pronto e, ao mesmo tempo, apostar quando tinha margem para crescer. Muitos anos depois, o reconhecimento ainda está lá sobre esse grande valor. Essa foi a primeira grande inflexão do André, que se tornou sócio em 93 e cresceu exponencialmente no banco até se tornar um dos controladores em 99, quando Luiz César foi saído do banco. Todas essas histórias e polêmicas estão bem descritas no episódio na parte 1. Então, quem tiver interesse em saber mais, recomendo você dar play no episódio que está aqui nas referências. Meu objetivo aqui nesse capítulo 1 foi mais sumarizar o começo de quem foi André Esteves, e a gente vai aprofundar muito nessa figura, mas foi através de quem ele é como pessoa, qual a sua história de vida, como ele entrou no banco e toda essa ideia do menino de TI, e por fim, a primeira grande inflexão. Agora a gente vai dar um pulo para a próxima fase e entrar mais no negócio do banco. E naquele momento, uma consolidação acontecia. Em 1998, Credit Suisse comprou Garantia, o lendário banco de investimento fundado por Jorge Paulo Lemann e Luiz César Fernandes, também do Pactual, tá? E em 2002, o Itaú comprou o BBA. Então, havia um movimento claro. Os bancos de investimento independentes estavam entrando em grandes estruturas internacionais. Esse também era parte do plano do Pactual, que naquele momento não era um banco de dono, ele era muito mais uma partnership, comandando o banco, e tinha duas grandes lideranças, era Gilberto Sayão, que hoje é o fundador e CEO da Vinci, e André Esteves. Bom, primeiro, o Pactual quase foi vendido para o Goldman Sachs. A negociação avançou, mas acabou sendo frustrada pela burocracia do Goldman. E a ideia, depois dessa negociação frustrada, foi o Pactual fazer um IPO. E um dos bancos que estava estruturando esse processo era o UBS, que é um banco centenário suíço que naquele momento estava fazendo um movimento de consolidação e investimento em novas sedes no mundo, né? Imagina que naquele momento os países emergentes estavam começando a bombar, e ele acabou fazendo uma oferta pelo Pactual e comprou 100% da operação por 3,1 bilhões de dólares, fazendo, inclusive, André Esteves ficar bilionário em dólar com 37 anos. E a venda foi concluída em 2006, e a tese que me parece ingênua olhando de fora é de que a cultura meritocrática do Pactual, que operava no Brasil, pudesse transformar o UBS. A Ariane comenta. Mas eles se encantaram com a ideia de que eles iam poder ter uma voz ativa lá dentro, que eles iam poder ensinar também um modelo de partnership, não só ensinar, né, contagiar ali positivamente, o que depois revelou-se uma ilusão mesmo. André Esteves assumiu a operação da América Latina do UBS Pactual, e logo depois, em meio a um lua de mel com os suíços, foi para um cargo muito prestigioso. Ele passou a comandar a mesa global de renda fixa do UBS do mundo inteiro, um dos cargos mais importantes do banco. Isso daí foi em meados de 2007. E a gente precisa lembrar que esse é o momento no qual a crise das hipotecas passou a afetar muito o UBS. O banco foi extremamente afetado por essa crise, ele perdeu algo em torno de 40 bilhões de dólares entre 2006 e 2008. Enquanto isso, o UBS Pactual batia o recorde histórico de lucro no Brasil, crescendo quase 4 vezes. Em parte por causa dos aportes do UBS, né, que trouxeram uma solidez muito maior para o balanço e a possibilidade de ofertar mais produtos, e em parte também porque o Brasil estava bombando, e em parte também porque o pessoal era extremamente competente, né? Então, quando eles tiveram acesso a uma máquina mais poderosa, eles conseguiram executar com muita excelência. E no meio dessa história maluca e conturbada de um banco fundado por cariocas vendidos para um dos maiores bancos do mundo, eu tenho uma oportunidade de ouro, que é esclarecer ou trazer elementos sobre uma das maiores lendas do mercado financeiro. Afinal, é verdade ou não que André Esteves tentou comprar o UBS Global? E eu encontrei elementos interessantes que trazem novos fatos ou comprovam em parte o que aconteceu. Mais uma vez, essa é a apuração minha, Lucas Abreu. E em primeiro lugar, eu quero mencionar que André Esteves e qualquer fonte oficial nega que houve negociações. Quer dizer, eles negam que houve proposta. Isso me parece correto, porque nunca teve uma proposta na mesa. Mas isso não nega que houve algo.